Graças a Deus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Quem está feliz com Jesus hoje? Consegue encontrar alguém bem bonito do seu lado e dar um sorriso com os olhos para a pessoa? Maravilha. De pé como estamos, sem perder tempo, abra sua Bíblia comigo no livro do profeta Abacuque. Abacuque capítulo 3, quem encontrou diga amém. Esta é a oração do profeta Abacuque feita em forma de hino. Ó Senhor, ouvi falar do teu feito, estou cheio de temor. Faz agora em nossos tempos as coisas maravilhosas que fizestes no passado, para que nós também as vejamos, mesmo que estejais irado. Tenha compaixão de nós. Amém, igreja? Em outra tradução diz: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica, e na ira lembra-te da misericórdia. Feche a sua Bíblia, coloque no banco, na cadeira, incline a cabeça. Pai, nós te exaltamos, te glorificamos, e na medida em que eu estiver pregando, o Senhor tem liberdade para curar, para batizar com o Espírito Santo, para libertar e para salvar as vidas. E antes, Senhor, que eu comece a revelar esses mistérios, eu te faço dois pedidos. O primeiro é que o Senhor cerque esta igreja com a sua glória, e que num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem daqui, porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que aqui será derramada. O segundo pedido que eu faço é que o Senhor abra as comportas do céu sobre esta igreja, mande anjos de fogo descerem aqui, que estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos, comecem a esparramar estas brasas entre nós, e onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta noite, Senhor, e mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração. Fala conosco, fica conosco, é o que eu te peço agora e sempre. E toda a igreja diz: os que podem, tomem seu assento aplaudindo a Jesus, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso. Queridos irmãos, hoje eu já tive uma experiência aqui que há muito tempo eu não tinha. Desde criança, criado na Assembleia de Deus, nosso culto pentecostal, ele é carregado de misticismo, Eu sei que essa palavra às vezes acaba assustando alguns crentes desavisados, mas não se assuste. Culto pentecostal sem manifestação sobrenatural não é culto pentecostal. Eu não sei se o que eu vou pregar hoje à noite vai deixar você feliz, mas eu tenho certeza que vai te deixar mais crente. Talvez não seja aquilo que você gostaria de ouvir, mas é o que você vai ouvir, porque você precisa ouvir. Amém, igreja? Vou pedir ao pastor Roberto que mude a música para mim. O livro do profeta Abacuque, assim como todos os livros da Bíblia Sagrada, ele é extremamente importante. Aqueles que já sentaram nas salas de aula de teologia devem se lembrar que o Velho Testamento é mapeado, Nós temos no Velho Testamento livros históricos, livros proféticos, livros poéticos, livros de revelação. E entre os livros proféticos nós temos a divisão entre os profetas maiores e os profetas menores. A primeira vez que eu ouvi essa expressão, eu achava que era porque o livro tinha menos importância do que os outros, ou seja, o profeta menor seria menos importante do que o profeta maior, e não é nada disso. É simplesmente pelo volume de profecias que os livros trazem. Portanto, os profetas menores são aqueles que profetizaram não tão intensamente, mas isso não tira deles a unção, a graça e a importância. Entre os livros dos profetas maiores, que são os mais conhecidos, nós temos Isaías, Jeremias, Ezequiel. E nos livros dos profetas menores, sempre que um pregador resolve pregar nele, dá um tumulto dentro da igreja, Porque os crentes não acham o livro no meio da Bíblia. Eu estava num culto um dia desse na igreja onde eu pastoreio, e eu falei, vamos abrir a Bíblia no livro do profeta Ageu. E eu olhei para minha sogra, assembleiana do Reteté. Só fiquei olhando a velha. Ela começou em Gênesis, foi até o Apocalipse e deu meia volta. Pois ela deixou a Bíblia no canto e pegou a harpa. Mais tarde eu perguntei, o que a senhora estava fazendo? Eu falei, se não tinha na Bíblia, na harpa devia ter esse livro, Que eu não achei, ela não conseguiu encontrar, porque é um livro tão pequeno. Assim é o livro do profeta Abacuque. Na minha Bíblia ele se divide em 1,5 folha apenas.
3 capítulos, resumidos aqui pelo levita, que com muita sabedoria falou para nós como foi que o livro foi dividido. Mas, desde criança, quando eu vi a primeira vez o ribombar através da boca de um profeta, lendo o capítulo 3, onde ele leu na tradução mais antiga: aviva, ó Senhor, a sua obra, no meio dos anos a notifica, e na ira lembra-te da misericórdia. Eu sempre perguntei a Deus: Senhor, eu queria entender o porquê desta oração. Diferente de todos os profetas da Bíblia Sagrada, Abacuque não aponta o dedo para nenhuma nação. Ele não lança palavras de maldição para a nação A e também não lança uma palavra de bênção para a nação B. Todos os demais profetas da Bíblia vão falar: ai de ti, Corazim, ai de ti, Síria, ai de ti, Cananeia. Todos apontam para os inimigos de Israel. Abacuque não. Na verdade, os 3 capítulos do seu livro podem ser conhecidos como um cântico, como louvor. Era ele um levita do templo do Senhor. Quem conhece um pouco da estrutura do templo do Velho Testamento vai se lembrar que somente levitas participavam do santo culto. E o ministério do levita era dividido em várias funções. Havia o levita mor, havia o levita que era escriba, havia o levita que tangia, havia o levita que cantava. Acima do levita vinha o sacerdote, que ficava no lugar santo, e depois vinha o sumo sacerdote, que ia atrás do véu do templo, no santo dos santos. Então essa estrutura santa que Deus havia criado era apenas para esses homens escolhidos para o ministério do altar. E Abacuque era um deles, erguido por Deus num tempo em que Deus ainda falava. E repito e falo isso porque houve um tempo na Bíblia em que Deus deixou de falar. Por isso temos 2 pactos na Bíblia: o Velho Pacto e o Novo Pacto. Nós temos o Antigo Testamento e o Novo Testamento, testamentos separados por um hiato de silêncio de Deus. Entre o livro de Malaquias e o livro de Mateus, temos um período de 4 séculos, de 400 anos, que Deus ficou sem falar com a raça humana. Não foi apenas ficar sem falar com Israel. Deus se trancou no céu e não falou mais com a raça humana por 400 anos, até aquela nuvem mística chamada Shekinah desapareceu da história. A visitação angelical nunca mais foi vista. O anjo do Senhor, que é um personagem extremamente misterioso da Bíblia, porque ele não é só um anjo, ele aparece com letra maiúscula: anjo do Senhor, que era a personificação do próprio Deus, que resolvia caminhar entre nós. Chamamos isso em teologia de teofania. Todas essas manifestações foram cessadas. Então nem sempre Deus falou com o seu povo. Mas no período em que Deus levanta o profeta Abacuque, foi um período de paz. Embora o reino de Israel estivesse dividido entre norte e sul, desde que Salomão havia deixado o trono e o Senhor puniu através dos seus pecados os seus filhos, e Deus não o puniu por causa da sinceridade do coração do seu pai, o grande rei Davi, a nação de Israel nunca mais foi a mesma. Estando dividida, o Senhor queria uni-los novamente, e para isso o Senhor colocava o seu norte entre eles, que era o profeta. Diga comigo, profeta. Todas as vezes que eu leio esta palavra na Bíblia, por um tempo eu dizia: Deus, faz de mim um profeta. Depois que eu comecei a estudar a vida dos profetas, eu disse: Senhor, me livra desse peso tão grande, porque não há profeta bíblico que seja benquisto ou querido no seu tempo. Alguns dos profetas da Bíblia passaram por tanta provação e privação que chega a dar angústia. Imagina você ser chamado por Deus para ser profeta na sua geração e você profetizar por 40 anos. E durante o seu período de vida, todas as profecias que saíram dos seus lábios, nenhuma delas se cumprir. Pois temos profetas assim na Bíblia, que profetizaram 40 anos. E por não ver nenhuma de suas profecias serem cumpridas, acabaram atrás das grades, como o profeta Jeremias. Por que você acha que Jeremias é chamado profeta das lágrimas, o profeta chorão? Porque ele profetizou, deu a vida dele a Deus, e nenhuma de suas profecias se cumpriram enquanto ele estava vivo. Ao ponto do rei chamá-lo de falso profeta, enfiá-lo em uma masmorra. Uma masmorra era uma prisão que ficava no subsolo dos palácios, e Jeremias acaba morrendo com tuberculose. Por causa da umidade que havia no subsolo daqueles palácios, ele acaba tossindo sangue por anos e morre. Morre sem ver nenhuma de suas profecias ser cumprida. Ora, o que falar do maior homem nascido entre mulheres, João Batista, o primeiro profeta do Novo Testamento, que tem um ministério poderoso, pungente,
vigoroso ao ponto de colocar o dedo no nariz de imperadores, no nariz de reis, como fez com Herodes, e de repente terminar com a sua cabeça com uma bandeja de prata. Vocês devem se lembrar do testemunho do profeta Isaías, que morreu cerrado ao meio. O ministério profético era extremamente pesado, e hoje eu tenho a significância dele, e posso explicar por quê. Porque haviam dois ministérios parecidos, mas completamente diferentes. Era o ministério do sacerdote e o ministério do profeta. O sacerdote era ungido para ouvir o povo e falar com Deus. O profeta era ungido para ouvir Deus e falar com o povo. É muito mais fácil ouvir o povo e ir falar com Deus das suas lamentações do que ouvir os gritos de Deus e ir falar com o povo. Parece que Deus tinha uma cultura interessante. Ele só falava com o profeta de madrugada. Todo mundo dormia. Quando Israel dormia, Deus ia lá e cutucava o profeta e dizia: profeta, acorda. O profeta era uma espécie de sparring de Deus. Já viram sparring daqueles boxeadores? Você precisa treinar e vai bater em alguém. O profeta era esse camarada. O profeta era uma espécie de confidente de Deus. O que Deus não podia falar com o povo, falava com o profeta e dizia: se vira, fala com o povo tudo que eu te falei. Aí vem o profeta e diz: o Senhor manda dizer que ele tem um povo que tem olhos e não vê, tem ouvidos e não ouve. Ele tem um povo que chama bem aquilo que é mal, mal aquilo que chama bem. O Senhor tem um povo que não respeita. Esta era a missão profética, e a missão profética nem sempre é bem compreendida. Mas eu abro um parênteses para dizer a vocês que falta tem feito o ministério profético no século 21, onde nós estamos vivendo. Se fosse esta pandemia nos tempos bíblicos, os profetas estariam em esquina vaticinando e apontando o dedo no nariz das pessoas, dizendo: o vosso pecado chegou diante de Deus e atormentou a mente do divino, e Deus está punindo a raça humana. Talvez até 500 anos atrás, quando ainda havia um Lutero da vida, quando havia ainda um Zwinglio, quando ainda havia um Clifford, homens que não estavam ligados a esse planeta mais, a esta terra, que estavam ligados aqui com os pés, a mente permanecia diante do Senhor, talvez eles ainda usariam os púlpitos, as esquinas e as avenidas para dizer: Deus está trazendo sobre nós uma punição. Mas infelizmente chegamos no século 21, onde o ministério profético já não é mais bem visto, onde as pessoas saem de suas casas e vêm para a igreja em busca de autoajuda, quando na verdade deveriam entrar aqui dentro da igreja em busca de ajuda do alto. Querem mais ouvir homens que tenham sabedoria humana, que destilem sobre nós os seus conhecimentos em psicanálise, em neurolinguística, do que ouvir um velho profeta que tenha na boca somente 2 dentes, o zagueiro e o atacante, e falar: Jesus está voltando e ele quer santidade no meio do seu povo. Eu não sei se esse tipo de palavra ainda toca o seu coração, mas eu ouvi uns gritos de glória a Deus aqui. É sinal que nem tudo está perdido ainda. Eu acredito que muitas pessoas que vieram aqui não vieram aqui apenas para ouvir algo que possa massagear o seu ego, mas que possa trazer de volta a comunhão que um dia antes nós tivemos. E se alguém acredita nisso, não me deixe sozinho não, dê um grito de glória a Deus para empolgar o coração do pregador. Pois bem, muita música, Beto. Estudando o livro do profeta Abacuque, a vida dele, eu fiquei muito feliz. Abacuque é o único profeta que viveu num tempo de paz. Houve um período, e foi muito curto, e foi o período de Abacuque em que Israel se santificou, em que Israel não cometeu erros, em que Israel escondeu os postes ídolos ou os quebrou. Por isso Abacuque não aponta o dedo para ninguém. Ele até reclama no início do seu capítulo algo que veio da gestão anterior, mas no seu período houve um tempo de paz, e o tempo de paz trouxe a ausência de palavras pesadas. Abacuque profetiza durante o seu tempo. Ele vai falecer com um pouco mais de 70 anos, e quando ele está beirando aos 70 anos de idade, ele escreve o último capítulo do seu livro. E o último capítulo do seu livro mexe com a gente, tanto que foi transformado em louvor e nós cantamos aqui. Mas o que mais mexe com a gente é quando você estuda o texto e você vai para os originais e você começa a estudar na linguagem dos hebreus, e aí você fica como eu, não apenas feliz, mas você se emociona. Porque havia um elo entre o profeta e Deus tão grande que quando ele estava terminando o seu ministério profético, Deus falava com o profeta: faz o seu último pedido, porque eu vou realizar. Seria uma espécie de aposentadoria, uma espécie de pecúnio. Você vai, é fiel ao ministério, e quando você vai se aposentar, a igreja vem te dar um presente. Está terminando o ministério do profeta.
embora ele não tenha apontado o dedo para o erro de ninguém, porque era um tempo de paz e santidade, ele foi para o templo cantar todos os dias. Ele fez a parte dele na adoração e na oração. Então Deus, como é justo, chama Abacuque e diz: Abacuque, eu vou te deixar fazer o seu último pedido. Faz, porque você trabalhou para mim, então eu vou te dar. Qual é o seu último pedido? E imagina Abacuque com o coração acelerado, assim: meu Deus, eu posso pedir qualquer coisa. Eu acho que eu vou pedir mais uns 15 anos de vida. Eu vou pedir saúde para a minha vida. Eu vou pedir prosperidade para os meus filhos. Eu vou pedir uma fazenda, uma casa de veraneio. Se Deus está me deixando, eu vou fazer um pedido. Só que antes dele fazer o seu pedido pessoal de maneira personificada, ele lembra que ele é um profeta. E o profeta não fazia nada sem antes dar uma olhadinha no futuro. Os profetas tinham uma espécie de luneta telescópica, invisível e espiritual, que eles sacavam de algum lugar, colocavam nos seus olhos, miravam o futuro e enxergavam com vidência o amanhã. Isaías resolveu usar essa luneta e enxergou 700 anos depois uma virgem dando à luz ao Salvador. Olha o poder de um profeta. Abacuque saca aquela luneta telescópica, coloca nos olhos para ver o futuro. E quando ele vê o futuro, ele se apavora. Se apavora tanto que ele esquece dos seus problemas pessoais. Se apavora tanto que ele não resolve pedir nada para si. Ele se apavora tanto que ele resolve fazer uma oração que mexe com a alma de todo aquele crente que tem sensibilidade. O que ele vê faz ele fazer esta oração: Deus, eu não vou pedir nada para mim. Eu vou pedir para os meus filhos. Eu vou pedir para os meus netos. Eu vou pedir para os meus bisnetos. Aviva a sua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a notifica. E na ira, lembra-te da misericórdia. Abacuque viu o futuro. E eu passo a pontuar algumas coisas que ele possa ter visto. Você pode até não crer, é um direito seu. Mas eu não duvido que Abacuque tenha visto o grande império babilônico arrastar o seu povo para dentro das masmorras e por 70 anos oprimi-los com vara de ferro. Creio que Abacuque, pelo Espírito, viu os judeus na beira do rio Quebar, de boca fechada, e os babilônicos dizendo a eles: cantem um cântico do Senhor. E ele dizendo: como podemos cantar em terra estranha, se pecamos contra o nosso Deus? Eu não duvido que Abacuque tenha visto, sem saber o nome, de um tirano chamado Hitler, que mandou para os fornos 6 milhões de judeus. Eu não duvido que Abacuque tenha enxergado toda a diáspora e aquela terra que era de Israel, com a nomenclatura dada a Abraão, se perderem por um tempo. E somente na nossa geração, há 70 anos atrás, Israel voltar e ter de novo posse da sua terra. Abacuque enxergou o Israel, a nação divina, a nação eleita, o povo santo, zeloso e de boas obras, a nação que viu o mar vermelho ser aberto, a nação que pisou forte, a muralha de Jericó afundou, a nação que cresceu ouvindo histórias milagrosas, como por exemplo a de um machado que flutuou em cima das águas quando um profeta por ali passou. Eles cresceram ouvindo histórias de profetas que tiveram o seu corpo arrastado para o céu em um redemoinho. Eles ouviram histórias e cantaram cânticos. Eles viveram em tempos de heróis prontos a fazerem o céu se misturar com a terra. E Abacuque enxerga o futuro, e o que ele vê deixa ele apavorado, porque ele viu que os seus filhos se desviaram. Ele viu que os seus netos se perderam. Ele viu que os seus bisnetos se tornaram ateus. Amados e queridos, cabe aqui a nossa reflexão nessa noite sobre o que estamos vivendo. Eu estou em uma Assembleia de Deus, uma das mais belas do Brasil, uma igreja viva. Pessoas aqui têm algo que nós não temos no sudeste do país, nem no norte nem no sul. Vocês têm uma vida um pouco mais abastada. Seria um lugar onde as pessoas teriam paixão por estar na casa do Senhor, em oração, em jejum, em cantar, porque Deus tem dado tudo. Todavia, de vez em quando estoura um escândalo ou outra coisa mais,
De repente a gente vê que as pessoas perderam a vontade de estar na igreja. E aqueles que vêm para a igreja, parece que não ter vontade de cultuar. Alguns parecem que estão na igreja empurrados, amarrados. É uma igreja pentecostal, mas raramente se ouve um grito de glória a Deus, ou aleluia, e aí alguém vai dizer, não pastor, é porque eu não sou mais aquele crente lá da roça, quando você veio lá do norte, lá do meio daquela igrejinha onde você cresceu, lá do meio do mato, lá naquela taperinha, porque foi lá que Deus tomou o profeta, a profetisa, para dizer para você, vou eu te levar para um lugar e vou te fazer prosperar. E aí, depois que você orou e pediu, Deus te trouxe para a terra que mana leite e mel. Aí vem você para a igreja, o culto, já estamos aqui há mais de 1 hora, e você não consegue abrir a boca nem para respirar. Se estivesse em uma catedral católica, eu entenderia. Se estivesse em uma igreja neopentecostal, eu também entenderia. Mas eu estou em uma Assembleia de Deus, numa igreja onde os crentes não podiam estar no culto me olhando agora com esse olho seco, parecendo olho de sapo que morreu no dia de enchente. Não venha colocar culpa na máscara para ficar com essa boca travada, essa boca de aço, essa língua de ferro, esse queixo de concreto. Assembleiano tem fogo na alma, tem fogo até no tutano dele. Estamos vivendo os dias que Abacuque enxergou, dias de esfriamento espiritual, dias de confusão mental teológica. Nossos filhos estão perdidos. Eu tenho pena dessa geração, porque nós tínhamos só os nossos líderes, os nossos pastores para pregar e nos ensinar, e a velha revistinha da escola dominical. Agora nós temos a internet, e só Jesus para colocar trava na internet. E os nossos filhos, e eu não estou falando de sites pornográficos apenas, não, isso aí é só oração para libertar. Eu estou falando de canais que se dizem ser cristãos, de pastores que usam o nome de Jesus e plantam dúvida no coração do crente. Os crentes já não confiam mais em um pastor de terno e gravata pregando. A sociedade é relativizada, relativizou também o evangelho. Calma, não é bem assim. O futuro será tenebroso. Estamos vivendo dias sombrios, e esses dias sombrios precisam trazer algum tipo de alento, e este alento não é visto, porque aqueles que têm a experiência já não estão mais entre nós. Eu vou pedir para você fazer um exercício agora, quero que você me obedeça. Ergue o seu pescoço e dê uma olhadinha na nave da igreja. Olhe por cima das cabeças. Procure os de cabelos brancos. Tente encontrá-los. O que o senhor quer dizer com isso, pastor? Eu vim de uma época que a igreja tinha todas as faixas etárias. Nós tínhamos o coral com as pessoas de cabelos brancos, tínhamos o círculo de oração que era das irmãs casadas, tínhamos o grupo de jovens, das moças solteiras, tínhamos o departamento de crianças. De repente há um hiato na igreja. Os velhos se foram, e os crentes que deveriam envelhecer na igreja, ocupar o lugar deles, não estão ficando. Um estudo feito há menos de 2 anos mostra que os crentes que se converteram nos últimos 10 anos, a média é que eles frequentaram pelo menos 5 ou 6 ministérios em 6 anos, porque não tem firmeza, não conseguem fincar os seus pés numa rocha, estão em busca de algo que não existe, que é uma igreja perfeita, estão em busca de líderes que sejam perfeitos, algo que não existe. Esquecem de fazer a sua parte, porque a parte do crente não é chegar aqui, sentar nessas cadeiras confortáveis, cruzar a perna e ficar mascando essa desgraça desse chiclete. Não é essa a nossa parte. A nossa parte é saber que aqui dentro é a casa de Deus, e que aqui uma andorinha sozinha não faz verão. Não espere que o pastor, o pregador, o quarto membro da trindade que for pregar aqui tenha na mão uma varinha mágica, que ele bata 3 vezes e fale abracadabra, e os crentes começam a falar em línguas estranhas e ser batizados com o Espírito Santo. Isso não existe. O Senhor só opera quando estamos unidos em oração. O Senhor só opera quando há um verdadeiro avivamento, e a palavra de Abacuque está gritando no meu ouvido agora. Eu ouço o eco da voz daquele profeta de milhares de anos atrás, e eu quero chegar no céu, se o Senhor assim me permitir, correr pelas pairagens dos campos elíseos, depois de dar um abraço no meu Cristo, dar um beijo no meu filho que foi antes de mim. Não se assuste se você me ver correndo em busca de Abacuque, porque eu quero abraçar esse profeta e falar: a sua oração alcançou os meus dias,
Eu quero crer que nesta noite Deus pode trazer um avivamento, que Deus pode escolher alguém que está na frente ou lá atrás, não importa a faixa etária nem o nível cultural, porque a profecia bíblica não olha para a faixa cultural nem a cor da pele. A profecia bíblica diz: nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos e os vossos jovens terão visões. Naqueles dias, diz o Senhor, eu me revelarei ao grande, ao pequeno, ao que está perto, ao que está longe. Eu quero crer que estamos vivendo esses dias. Eu não consigo conceber a ideia de imaginar Jesus Cristo voltando agora. Pergunte por quê. Não posso imaginar que 6 bilhões de seres humanos irão para o inferno e apenas 1 bilhão ao redor do mundo todo que se diz crentes, cristãos, em todas as vertentes do cristianismo, seja católico, anglicano, reformados, pentecostais, neopentecostais, tradicionais. 1 bilhão de crentes. Eu não posso imaginar que Deus vai jogar toda a sua criação na mão do diabo. Nós precisamos fazer alguma coisa. Eu não sei se você percebeu essa pandemia. Essa pandemia não desviou ninguém, ela está revelando os desviados. Ela está revelando os crentes que vêm para a igreja em busca de conforto. Você quer conforto? Fique na sua casa, então assista o culto comendo pipoca, tomando guaraná e olhando para o seu celular. Mas culto de verdade é isso aqui, ó. Culto de verdade é crente gritando, erguendo a mão para cima. É a gente mandando glória para o céu e o céu mandando glória aqui para baixo. Por favor, tem algum pentecostal aqui? Então não dá um grito agora não, dá um berro de glória a Deus, para acordarmos a estrutura do inferno. Eu ando sentindo falta, não só dos cultos presenciais, mas dos cultos de verdade. Naqueles cultos que a gente chegava na igreja meia hora antes do culto começar, e não era para bater papo, não era para ficar sentado no banco olhando a cara de paisagem dos outros. A gente chegava antes e começava o culto de joelhos, dobrados no chão. O crente antigo, ele estava na igreja há tanto tempo que ele comprava o lugar, né? Você chegava no culto e falava: irmão, esse lugar é meu. Você tinha que sair do lugar, né? Aí você chegava um pouquinho atrasado, você tinha que sair pulando os irmãos, porque estava todo mundo ajoelhado. E o medo de encostar em um irmão e atrapalhar a comunhão dele. A gente chegava naquela velha igrejinha do interior, dobrava o joelho e era aquele murmúrio de oração, uma coisa pura e santa. E eu me lembro do momento mais especial para mim, era quando estava terminando a oração e o meu velho pastor José Bispo dos Santos, um baiano bravo, um baiano sem pescoço. Tem 2 tipos de baiano, com pescoço e sem pescoço. Ele era sem pescoço, a cabeça era colada aqui. Pensa num homem bravo. Mas o velho pastor bispo iniciava o culto sempre cantando um louvor, e a gente ajoelhado esperava para ouvir a vozinha rouca dele. E ele começava o culto assim: em fervente oração fiz o meu coração na presença de Deus derramar. Ah, meu Deus, me chame de saudosista, de quadrado, mas essa é a natureza do assembleiano. A palavra avivar é um verbo, e é um verbo que aponta para a vida que surge da morte. Avivamento é trazer vida sobre aquele que morreu. Portanto, avivamento é despertar, é colocar alguém que estava dormindo em posição de soldado. E o que nós precisamos esses dias é de um poderoso avivamento. E eu sei que muitas pessoas dizem assim: pastor, avivamento é o quê? Me lembrei dos áureos anos em que eu estudava na faculdade de teologia, e um dos nossos professores, o professor Maurinho, que era gago, e quando ele ia falar era uma prova, né? A gente ficava na expectativa para tentar ajudar ele a terminar a frase. E ele falava assim para a gente, um dia falando sobre avivamento, ele lançou a pergunta: o que é avivamento para vocês? E só tinha assembleiano no seminário. Levantou Abraão, que era o mais penteca de todos, e falou assim: é quando está todos os crentes falando em línguas, pastor Maurinho. Ele disse assim: e isso é um sinal, mas eu já vi coisa maior do que isso no avivamento. Aí o outro levantou lá e disse: então avivamento é quando a igreja vai para a rua e ganha almas. Ele disse: e isso também é.
avivamento. Mas tem uma coisa mais forte do que isso. E aí ninguém sabia falar mais nada. Ele disse: vou mostrar para vocês qual foi a maior sinal de avivamento que eu já vi. Ele enfiou a mão no bolso e tirou um lenço. Ele disse: o maior sinal de avivamento que eu vi na igreja até hoje é quando os crentes trazem um lenço para o culto. Porque eles sabem que Deus vai falar ao coração deles. E eles vão se derramar na presença de Deus. Quando entramos dentro desse santuário, não podemos entrar aqui como entramos em um teatro, onde nós vamos vaiar, ou aplaudir, ou dar gargalhadas. Púlpito não é lugar de stand-up. É claro que hoje a modernidade trouxe, tem pregadores que têm talento, que faziam o povo rir, tem outros que pregam sentado, contando histórias. Eu sei disso. Mas a raiz é diferente. É o que vocês estão vendo esse pregador pregar aqui. A eloquência faz parte do culto assembleiano. O grito faz parte do culto assembleiano. Pastor, mas isso desestrutura. As pessoas não querem mais ouvir isso. Somente não entende, ou não compreende, ou se escandaliza com isso quem não tem o Espírito de Deus. Porque quem tem o Espírito de Deus sabe que quando Deus fala, o corpo reverbera. O corpo do crente se arrepia, os seus olhos marejam em lágrimas, e automaticamente a sua boca começa a cantar um novo cântico. Será que tem alguém aqui que ainda é batizado com o Espírito Santo? Poxa, eu queria tanto ouvir um coral de línguas essa noite. Ah, que saudade de ver as irmãs que dançavam igual Miriam. Nós tínhamos até essa nomenclatura no culto. Olha, Deus tomou a irmã igual Miriam. Tudo está desaparecendo. Eu preguei nos maiores eventos evangélicos do Brasil e do mundo. Eu já preguei em mais de 80 países do mundo. E no Brasil em mais de 4.000 municípios. Acho que sou o único assembleiano que pregou em todas as igrejas possíveis. Inaugurei a Igreja da Graça nos Estados Unidos. Preguei na Igreja Universal, na Rádio Record deles no Rio de Janeiro. Preguei em todos os ministérios. Eu já vi de tudo. E participei dos maiores eventos. Assembleia de Deus, meu Deus, me lembro dos congressos estaduais. Em todos os estados, reunimos 30, 40, 50. Eu me lembro que em São Luís do Maranhão, uma vez nós pregamos para 150 mil jovens, num congresso. Josué Irion pregando sobre a Disney, e eu do lado dele ministrando. Os grandes congressos sumiram. E não é porque sumiram, porque as igrejas não têm mais estrutura para fazer. Houve um esfriamento natural. Nossos filhos foram parar nas universidades. Oramos tanto para que os nossos filhos não fossem ignorantes igual a gente, para que Deus fizesse na vida deles o que não fez na nossa. Esquecemos de proteger os nossos filhos. Eles entram em faculdades e são dominados por doutrinas escandalosas. São tomados por esse espírito estranho desse século 21. Meu Deus, eu tenho 3 filhas, tenho altos debates com as minhas filhas. Debates acalorados acerca das filosofias que elas aprendem lá e com aquilo que nós aprendemos na Bíblia. E está muito difícil. E aí eles vão para o culto e dizem: papai, não precisa pular nem gritar. Chegam a dizer que nós que pulamos e gritamos no culto somos desequilibrados. Somos emocionalmente machucados ou doentes. Um dia mandaram uma mensagem para mim dizendo: o senhor tem problemas, o senhor provoca reações psicossomáticas no cérebro das pessoas que te ouvem pregar. Eu achei que era um elogio. Eu falei: meu Deus, eu provoco reação psicossomática? Que porcaria é essa? Fui ler. O cidadão disse que eu provoco uma hipnose quando eu prego. Eles não sabem o que é a unção divina. Não sabem o que é o poder de Deus. Acham mesmo que uma pessoa fala bonito porque ela sentou em um banco de faculdade. Sim, a cultura recebemos aqui na horizontal, mas a unção, ela vem lá de cima da vertical. E aí alguns crentes mais desaforados chegam a dizer: não, o senhor não é mais o mesmo. Assim, pastor, o senhor não dá mais aqueles golpes de Kung Fu que o senhor dava quando o senhor pregava, era mais jovem. Eu digo: meu filho, eu tinha 13 anos de idade, eu tenho 50. Se eu der um pulo aqui, trava a coluna. Você ri porque não é você, bocó. Eu que sei quando vou dormir a caixinha de comprimidos que eu tomo. A idade chegou, a minha barba ficou branca. Eu vi uma geração inteira passar. Eu achava que Jesus ia voltar. E talvez tenha sido esse a maior frustração da minha geração. Nos preparamos para a volta de Jesus e ele não voltou. E aí veio a pós-modernidade. E a pós-modernidade trouxe o espírito do anticristo. E a igreja não conseguiu se preparar para enfrentá-la.
E aí estamos nós acuados, morrendo de medo de tudo e de todos. Esquecemos o poder da oração da fé. Esquecemos o poder da unção com óleo. Esquecemos que o velho presbítero assembleiano, ainda que seja com aquela barriga cemitério de frango, não interessa. O velho presbítero está revestido de autoridade de Deus para impor as mãos sobre os enfermos e curá-los. Nós não podemos esquecer as nossas raízes. Podemos ser para frente, mas não podemos deixar Jesus para trás. Podemos ser modernos, mas não podemos ser mundanos. Posso até ser uma autoridade. Deus quer, o Espírito quer. O Espírito Santo está gritando com a igreja. Ele está pegando você nas madrugadas. Você anda acordando de noite e diz assim: eu estou com uma insônia. Nem isso você tem mais discernimento. Não é insônia, é o Espírito Santo gemendo. É o Espírito Santo gritando. É o velho anjo das 3 da manhã batendo a sua porta e dizendo: grave o seu joelho no chão, assembleiano. O céu está baixinho aqui, igreja. Eu não sei se você está sentindo, eu sinto o céu baixinho aqui. E eu não duvido de que nesta noite o Espírito do Senhor vai ungir profetas aqui nesta igreja. Já vou avisando, eu não me responsabilizo, porque Deus vai começar a tomar os seus lábios, vai tomar as suas mãos e os seus pés. Vai haver uma inquietação na sua casa, lá na sua paróquia, no setor A, B, C, 1, 2, 3, que o pastor João, vai haver um avivamento naquele canto. Eu só vou ouvir o eco lá no parlamento. Está acontecendo um negócio ali. O que foi? O crente da igreja está andando na rua e a sombra dele levantou um paralítico. A menina foi para a universidade. Quando ela entrou na sala de aula, o professor, que era professor de psicologia ou de filosofia, Hegel, caiu endemoniado quando tocou nela. Deus vai começar a dar, Deus vai começar a reestruturar. Aviva, aviva, Senhor, aviva a sua obra no meio dos anos. Quem quer esse avivamento? Quem poderia gritar por ele? Então dê um grito de glória a Deus em clamor. E eu vou encerrar aqui. Eita, que eu estou ouvindo profetas aí. Isso, profeta, se solta. Se não dá para profetizar dentro da rua, aqui podemos. O Senhor Deus está entre nós. Amados, eu termino contando uma história, talvez uma das mais tristes da minha vida. Meu pai, a última vez que eu vi de pé, ele estava dentro do hospital e mandou me chamar porque ele estava com um câncer. E eu não tenho o nome dele no meu documento, sou filho único e a minha mãe é solteira. E ele mandou me chamar dizendo que ele não conseguiria mais cuidar da minha mãe. E eu disse ao meu pai, para ele ficar tranquilo, que ela tinha um filho que ia cuidar dela. Saindo do quarto, aconteceu algo que eu queria congelar o tempo e voltar. Porque quando eu fui sair, nossa conversa era muito prática, não tinha carinho, não tinha nada disso. Quando eu fui sair do quarto, ele me chamou de filho. Foi a única vez que eu ouvi meu pai me chamar de filho. E aquela palavra, isso tinha um efeito tão grande na minha vida que eu fiquei travado. Eu entrei em estado de choque. E ele insistiu, filho. Quando eu virei para trás, o velho estava chorando e disse: vem me dar um abraço. Eu queria congelar o tempo. Queria poder voltar o tempo para aquele abraço voltar, porque foi o único abraço que eu me lembro dele. Saí dali apaixonado, orei pela cura. Mas Jesus não o curou. A próxima vez que eu vejo meu pai, ele está deitado no leito, há 4 dias em coma. E foi uma visão terrível para mim, cruel, porque aquele homem alto, forte, de repente estava ali, um pedaço de carne apodrecendo, com as pernas e os braços amarrados, os olhos esbugalhados, se movendo de um lado para o outro, respirando com dificuldade. Eu olhei para aquilo e disse: isso não é o meu pai, isso não pode ser a vida. Entrou o médico, o Dr. Mário, e eu falei: o que está acontecendo com meu pai? Ele disse: pela carranca dele, ele está morrendo, está lutando para não ir, olha como a cara dele está feia. Eu falei: mas ele está com o olho aberto. Ele disse: pois é, quem está em coma fica com o olho aberto, mas não enxerga nada. Eu disse: alguma coisa do meu pai funciona, doutor? Ele disse: funciona, os ouvidos dele. Ele ouve. O médico saiu da sala, eu sentei numa poltrona, porque eu nunca consegui pregar para o meu pai.
porque ele era muito piadista, era um homem ímpio assim, ao extremo. Mas agora ele estava deitado ali, só estava eu e ele. Falei, bom, ele não vai poder falar não. Eu fui para o ouvido do meu pai, porque antes eu sentia a morte entrar dentro do quarto. Acredite ou não, eu percebi a luz do quarto ficar, mas a luz quase foi se apagando. Um frio, um calafrio. E o Senhor falou para mim, a morte chegou. Eu saltei, coloquei a mão no peito do meu pai e fui no ouvido dele. Eu preguei para o meu pai por 40 minutos. Contei o processo da salvação de Gênesis e Apocalipse. Ele não tinha para onde ir, foi obrigado a me ouvir. E quando eu terminei de pregar, eu falei, Senhor, me dá um sinal. Ele ouviu, ele entendeu. Quando eu abri os meus olhos, escorreu uma lágrima do olho esquerdo do meu pai. Aí Jesus falou para mim, já é meu. Vai chegar no céu cheirando fumaça. Estava quase indo para o inferno. Mas há uma promessa, crê no Senhor Jesus. Será salvo tu e a tua casa. Pastor, o que tem a ver o seu pai com o que o senhor está pregando? Meu pai não estava morto. Ele não teve paralisia, mas a perna dele não se movia. O meu pai não teve um AVC, mas os braços dele não se moviam. Meu pai não era mudo, mas não saía som da boca dele. O meu pai não era cego, mas mesmo com o olho aberto ele não via. A única coisa que funcionava eram os ouvidos. Naquele dia Deus falou para mim, eis a geração para a qual você vai pregar. Uma geração que está em coma. Crentes que vêm para a igreja, jogam seus corpos pesados no banco, mas não conseguem absorver nada do culto. Não são paralíticos, mas suas pernas não vão mais onde deveriam ir. Não tiveram AVC, mas suas mãos não são estendidas para ajudar nem para socorrer ninguém. Não sofrem de cegueira, mas não veem mais a glória do Senhor. A única coisa que vem funcionando são os ouvidos. Mas infelizmente a palavra tem entrado por aqui e saído por aqui. Jesus está voltando. Que igreja vamos deixar para os nossos filhos, se ele não voltar agora? Como serão os cultos daqui 10 anos, 15 anos? O que veremos acontecer daqui uns dias? Os velhos, os que viram a glória de Deus, já não estão mais entre nós. Eu pedi para vocês olharem, não conseguimos encontrá-los. Aqueles que, como Moisés, ouviram a voz de Deus, que viram a sua glória, se foram, sobrou a nossa geração. Uma geração que não viu, mas que aprendeu. E agora a nossa geração está fria. E esta geração que vem depois da nossa, essas crianças que estão agora andando na igreja, como será o futuro delas? Quando você for para casa essa noite, reflita no que eu estou pregando. Como está a qualidade da sua vida cristã? Jesus poderia transformar os telões aqui da igreja agora numa tela de cinema e mostrar para todo mundo a sua vida fora daqui. Se ele resolvesse mostrar a tela do seu WhatsApp, as fotos que você anda tirando e enviando, a maneira como você se porta no trabalho, na universidade, não é hora de brincar. Aviva, Senhor, a sua obra. No meio dos anos, a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Que a oração de Abacuque faça efeito neste tempo do Brasil. Eu convido a igreja a ficar de pé. Eu convido a igreja a inclinar a cabeça. Eu não sei você, mas eu preciso de algo novo na minha vida. Eu preciso de algo novo. De um despertamento, de um avivamento.
Murcha a barriga e estufe o peito. Olhe nos olhos da criatura que está do seu lado. Se não tiver vermelho, enfia o dedo no olho dela, né? Diz, você entendeu? Jesus está voltando. Mas ele vai buscar uma igreja avivada. Não é uma igreja meia boca, não. É uma igreja avivada. Próxima vez que eu vier aqui, Deus confirmar, pastor, eu vou pregar sobre as duas igrejas que estão dentro da igreja. A igreja militante e a igreja triunfante. Quando Jesus voltar, antes dele tirar a igreja do mundo, ele vai tirar a igreja da igreja. Então é hora da gente firmar em Cristo. Amém, pessoal? Antes que você sente, será que tem alguém entre nós essa noite que está afastado dos caminhos do Senhor? Veio aqui atraído pela propaganda, pelo convite da mãe, do pai, da oração do amigo. Você disse, eu vou lá. E de repente, olha você aí com vontade de chorar. Sentiu uns arrepios. Às vezes nem entendeu nada do que eu falei aqui, mas sentiu tudo que eu falei. Em certo momento você disse, se tu me amas, Deus, fala comigo ainda. E você ouviu Deus falar com você que Ele tem uma obra na sua vida ainda. Você ainda vai ser pastor, rapaz. A senhora vai ser uma grande mulher de Deus ainda. Hoje está difícil, porque você está longe, Deus não pode nem te tocar. Você foi excluído, excomungado do ministério onde estava. E em Mateus 16, 18 está escrito, tudo que desligar na terra é desligado no céu. Por isso essa vontade de morrer, de matar ou de se matar. Mas se você tiver coragem de voltar hoje, Jesus vai devolver com juro e correção monetária tudo o que você perdeu. A igreja concorda comigo? Então incline a cabeça aí, vamos orar. Será que tem alguém? Você teria coragem de sair do seu lugar e vir aqui perto de mim? Para a gente orar pela sua vida? Pastor, mas se eu for aí, o que vão falar de mim? Quem fala de você não paga as suas contas. Não morreu na cruz do Calvário por você. Mas se você vier, Deus vai fazer. Está vindo uma pessoa. Sua morte ali na cruz. Deus te abençoe.